Olá! Hoje iremos tratar sobre o filme Cerro Corá, o primeiro longa-metragem do Paraguai sobre ficção histórica, que trata sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, teve seu início nos meses finais de 1864 e seu término no início de março de 1870. É importante destacar, também, as várias datas creditadas como do início da guerra. Algumas fontes colocam o início em 12 de outubro, quando o Brasil invadiu o Uruguai. Outras colocam como 12 de novembro, quando o vapor brasileiro Marquês de Olinda foi apreendido pelo Paraguai. Outras colocam a declaração formal de guerra feita pelo Paraguai ao Brasil, em 13 de dezembro. Já o filme foi feito em 1978, com direção de Guilherme Velho. Interessante ressaltar que o filme demonstra o outro lado da história, o lado dos vencidos. Dentro do contexto histórico em que o filme foi produzido, que era a ditadura de Alfredo Stroessner entre 1954 e 1989, este foi considerado um documento histórico. Todavia, justamente tomando por base o período em que foi produzido para a história paraguaia, ele tem muitos vícios e anacronismos, causados pelas intenções ideológicas de quem o fez. Vale destacar que o filme, que teve um custo de 1,5 milhão de dólares, foi financiado pelo governo de Stroessner. Agora iremos falar um resumo sobre o filme. Sempre deixam claro o sonho de um Paraguai vivo. São poucos os diálogos. A grande maioria do filme são cenas que tentam retratar ou a beleza de paisagens do Paraguai ou as mazelas que a guerra infligiu ao país. Em uma festa após a missa, Viva são dados ao general Francisco Solano Lopes. O cenário é bem rico. Em uma reunião com a alta cúpula militar e embaixadores estrangeiros, Solano diz que pretende manter a neutralidade com os países da Bacia do Rio da Prata, mas teme que isso não seja possível. Enquanto isso, o filme mostra o povo clamando pelo general Lopes e pelos quartéis, incitando os homens que acabam partindo para a guerra. Em 11 de setembro de 1866, o general Solano Lopes tem uma reunião com o presidente argentino, general Dom Bartolomeu Mitre, desejando estabelecer a paz, o que é negado pelos aliados. Já em guerra, o Paraguai se vê perdido. O cenário mostra soldados muito abatidos e roupas rasgadas. Então as mulheres decidem doar suas joias e até ajudar a combater em guerra. Até mesmo crianças são mostradas lutando pelo seu país. Mas o Paraguai acaba perdendo com grande desvantagem, e a figura de um Solano Lopes, que morreu como herói em Cerro Corá, acaba sendo reforçada pelo filme. O que acabou de ocorrer agora foi uma descrição sobre o filme, o que ocorreu em si. Agora ocorrerá uma análise crítica, principalmente do ponto de vista histórico, sobre vários acontecimentos que permeiam essa obra, que estão recheados de críticas de historiadores. O primeiro e mais complexo desses alvos de crítica é a própria figura do Solano Lopes em si, a figura central do filme Cerro Corá. No princípio da historiografia, as primeiras obras que surgiram pouco tempo depois do término da Guerra do Paraguai colocavam em Solano Lopes toda a culpa do conflito. Falavam sobre suas fraquezas militares, que sua ambição causou a guerra em si. Mas, no final do século XIX, e principalmente com mais força ainda no início e meados do século XX, acontece o revisionismo histórico, muito pautado pelo marxismo, em que colocava-se na figura do Solano Lopes um caráter de anti-imperialista, lutando contra as pretensões da Inglaterra na região, contra as pretensões do Brasil, entre outros países da América do Sul. Esse revisionismo histórico é o que está sendo demonstrado no filme Cerro Corá, que ele é feito na década de 1970, mais especificamente em 1978, quando no governo político do Paraguai estava o Stroessner. Através da exaltação do Solano Lopes, ele buscava, de certa forma, exaltar o seu próprio governo, pois, durante esse revisionismo histórico, transformou-se Solano Lopes de uma figura alvo de críticas, uma pessoa falha, como era a primeira historiografia, um bom governante, um bom líder militar, o que são características que o Stroessner queria também para ele. O filme Cerro Corá está de acordo com obras que tratam do revisionismo histórico, como a obra Genocídio Americano, do historiador brasileiro Júlio José Chiavenato, em que também tem essa ideia de que o Solano Lopes foi uma figura que combateu o imperialismo.
Mas uma nova historiografia, muito principalmente pautada pelo livro Maldita Guerra, do Francisco Doratiotto, vai contra essa ideia desse revisionismo histórico que tanto vigorou de que Solano Lopes seria essa figura que combateu o imperialismo, de que foi um mártir do seu país. Muito do que está neste filme, como pode ser visto partindo do ponto de visão do Francisco Doratiotto, são construções históricas, como a própria vontade de que o povo paraguaio teria de continuar na guerra, o que Francisco Doratiotto argumenta que era uma vontade falsa, pois o povo era censurado, era obrigado a continuar nessa guerra e que quem queria desertar ou algo do gênero, além de sofrer a pena capital, ou seja, a morte, também tinha familiares e companheiros de fardas mortos também. Tem um acontecimento que é demonstrado no filme, que é a cena onde mulheres paraguaias de todo o seu bom coração doam joias para a causa bélica. De acordo com o Doratiotto, é uma construção histórica, pois essas mulheres elas foram induzidas a fazerem isso, ou seja, elas não tinham opção, elas tinham que doar seus brincos, seus colares, pois o governo as obrigava a fazer isso. Não o governo em si, mas os militares. Mas, na mídia paraguaia daquele momento, o que se falava era que essas mulheres agiam de bom coração. O filme Cerro Corá, ele demonstra claramente que ele está pautado nos ideais do revisionismo histórico. Os ideais de que Solano Lopes seria um soldado contra o imperialismo vindo de fora, da Inglaterra e do Brasil, está claramente presente. Isso está presente na obra também do historiador brasileiro Júlio José Chiavenato, que é a obra Genocídio Americano, em que foi várias vezes reeditada. Justamente por estar alicerçado sobre uma base revisionista histórica, muitas cenas no filme, como as já mencionadas, possuem viés ideológico. Apesar desse revisionismo que busca uma imagem de Solano Lopes como um guerreiro contra o imperialismo britânico ter sido construído principalmente por historiadores marxistas, é importante lembrar que o governo de Stroessner, que patrocinou o filme, era essencialmente uma ditadura anticomunista. Agora, nesta parte final, abordaremos os efeitos da guerra para os combatentes e explicaremos também o nome do filme. A Guerra do Paraguai foi a segunda guerra mais destrutiva que ocorreu no hemisfério ocidental no século XIX, superada apenas pela Guerra de Secessão nos Estados Unidos. O Paraguai, o lado derrotado, perdeu boa parte de sua população. As estimativas de população do Paraguai no pré-guerra variam muito. O livro War on the Bridge, de David Starr Jordan, publicado em 1915, dá uma população de guerra de pouco mais de 1,3 milhão, e uma população pós-guerra de pouco mais de 221 mil, dos quais apenas cerca de 29 mil eram homens. Porém, as estimativas mais aceitas quanto ao tamanho da população paraguaia no pré-guerra variam entre 420 e 450 mil habitantes. Essa estimativa foi feita por Thomas Wigham com base no último censo conhecido que havia sido feito, em 1846. Corrigindo algumas imprecisões desse documento e aplicando uma taxa de crescimento média entre 1,7% e 2,5% ao ano, que era a média da região no período, a população registrada, que era 238.862, teria alcançado a cifra de 420 a 450 mil em 1864, em valores aproximados. Portanto, se considerarmos a estimativa de Wigham e compararmos com a população paraguaia de 1871 estimada pelo autor, que nos dá o número de 160 mil, dos quais apenas 28 mil eram homens adultos, o total de perdas humanas do Paraguai foi de 60% a 70% da população do pré-guerra. O Brasil, que foi o maior combatente da guerra em termos humanos e de material, sofreu cerca de 50 mil baixas, a maioria motivada por doenças como cólera. É importante lembrar que até a popularização dos antibióticos, já no século XX, a maior parte das mortes em uma guerra era causada por doenças. No Brasil, a guerra levou a um endividamento crescente do governo, além de criar uma consciência de classe dentro do exército, o que levou ao golpe militar de 15 de novembro de 1889, que depôs a monarquia.
Já a Argentina lucrou fornecendo carne ao Brasil durante a guerra, porém, os gastos militares consumiram parte considerável do tesouro argentino. A Argentina, que até o início da década de 1880 enfrentou diversas guerras civis, não pôde comprometer mais recursos e homens no combate, uma vez que o governo teve que sufocar duas revoltas durante a guerra, uma em 1867 e outra em 1870. Quanto ao nome do filme, esse faz referência ao local onde Solano Lopes foi morto em combate em 1º de março de 1870. Esse local fica hoje situado próximo à fronteira entre Brasil e Paraguai, dentro do território paraguaio. A cidade brasileira mais próxima é Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Por aqui encerramos a análise sobre o filme Cerro Corá, seu contexto histórico e também sobre o período histórico em que ele se passa. Fontes consultadas estarão na descrição. Até breve!